Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, que se propõe a falar sobre essa relação entre agronegócio, segurança alimentar, segurança climática e o que tudo isso tem a ver com a nossa vida enquanto consumidores, o que isso tem a ver com a vida do campo e também da cidade. E hoje a gente traz um tema que é muito interessante e mesmo que você nunca tenha pisado numa fazenda ou ouvido muito falar sobre agro, esse tema pode te tocar. Você já imaginou a sua vida sem internet? Pois é, a gente que está muitas vezes na cidade nem lembra que um dia um ser humano já viveu sem internet. Mas essa ainda é a realidade de muitas regiões no Brasil. Muitas regiões rurais, regiões agrícolas. Mas existe um movimento muito forte para que essa conectividade aconteça, para que o acesso à internet 4G, 5G aconteça de uma forma boa, com alta qualidade, porque isso vai destravar vários negócios no campo. E é para falar sobre isso que a gente está aqui com dois especialistas no setor que têm dados na ponta da língua e vão falar como que a conectividade avançou, onde ainda não avançou e o que é preciso fazer para avançar mais. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, dedicarem um tempinho no meio da AgriShow. A gente está gravando esse episódio no meio da AgriShow. Até ele ir pro ar, a AgriShow já acabou. Mas o tema de conectividade com certeza ainda vai ficar em alta por anos e anos e anos, né? A gente está aqui com o Gregory Riordan e com a Paola Campiello. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por gentileza, falarem as respectivas atividades e a gente começa a se debruçar aí um pouquinho sobre esses dados, sobre como está a conectividade no Brasil. Gregory, por gentileza, vamos começar com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, ótimo participar com vocês aqui desse tema que eu gosto muito, né, do tema da conectividade e como a gente resolve ela, né, traz ela para o agro. Eu sou Gregory, eu sou diretor para a área de Precision Technologies para a América Latina da CNH Industrial. Paola, por favor. Boa tarde, obrigada Mari, muito bom estar com você, com o Gregory também. Hoje eu estou como presidente da Conectar Agro, que é uma associação de propósito sem fins lucrativos que fomenta o uso da conectividade no campo e a nossa missão é poder falar cada vez mais do tema. Pois é, e tem inclusive dados novos que a gente vai trazer aqui no podcast. Mas eu queria começar falando com vocês sobre começar do início, literalmente, né? Como que a gente pode explicar para quem nos assiste que conectividade no campo tem a ver com sustentabilidade? Tem a ver com tomada de decisão mais inteligente, mais eficiente e mais sustentável do produtor rural e meio que de toda a cadeia, óbvio, né? Mas como que a gente faz essa relação entre o quanto o acesso à internet pode deixar o agronegócio mais sustentável? Eu acho que, né, começando aqui, o Gregory pode contribuir também. Quando a gente tem dados e tem informações e começa a controlar essas informações, a gente tem muito mais valor. Um grande exemplo é com a questão da água, a economia de água. Se eu tenho dados, se eu consigo saber o lugar exato para poder fazer a irrigação da água e colocar, né, a irrigação no momento certo, no lugar certo, é muito importante. Então eu consigo controlar e ter a decisão quando eu coloco, né, e em que momento eu coloco. Eu acho que existe uma expressão, né, Mariana, quem não mede não melhora. Né? E esse eu acho que quando a gente fala de conectividade, fala de agricultura, a agricultura ela acontece em tempo real. Né? Ela está acontecendo agora no campo, tem máquinas que estão trabalhando para plantar, máquinas que estão trabalhando para colher, máquinas que estão trabalhando aqui pertinho, inclusive de nós, que nós estamos no meio da cana. Para transbordar a cana para dentro de um caminhão que vai levar isso para a usina. E dentro disso, obviamente, a gente tem aqui no Brasil algumas das operações mais eficientes do mundo. Né? Até os nossos colegas que vêm de fora estão visitando, estão aqui, enxergam isso e trazem, né, sempre esse comentário, né, que conhece a agricultura no mundo inteiro. Mas mesmo assim, tem muitas coisas ainda na nossa agricultura para melhorar. E com soluções hoje de telemetria, né, que tem as condições de medir aquilo que está acontecendo na máquina, desde coisas simples como velocidade, capacidade de colheita, produtividade e eficiência, permite que a gente meça essas coisas,
transmite elas em tempo real, porque a máquina está trabalhando em tempo real, e nos dizem o que está acontecendo, inclusive onde tem esse espaço para melhorar. E aí a conectividade, ela centraliza, falando das usinas aqui, né? Isso lá na central de operações agrícolas, onde alguém está tomando uma decisão de, essa máquina não tá indo bem, tem que melhorar. E aí uma ação é colocada em cima disso para aumentar a eficiência. Então, eu trago um exemplo, né? Mas quando a gente olhou a indústria 4.0, né? Essa mesma conectividade, essa mesma revolução digital que aconteceu nas indústrias 20 anos atrás, elas mais do que triplicaram a eficiência dentro das indústrias. Então, o potencial dentro da agricultura também é gigante, né? Na magnitude de múltiplas vezes. Perfeito, perfeito. E você trouxe aqui a contextualização da cana, onde a gente está, né, em Ribeirão Preto. E são esses links que eu gosto de fazer, que é isso. A gente está falando de cana, então a gente está falando de etanol, a gente está falando de biocombustível, a gente está falando de menos emissões de gases de efeito estufa, então a gente está falando de agenda climática, né? Então é basicamente essa relação que é direta, né? Não é indireta, é direta, porque a gente está falando de isso que você trouxe, assim, né? Performance no campo que ajudam a produtividade e, por exemplo, a uma agenda de biocombustível, né? Só que é isso, assim, a gente está falando de regiões e regiões. Ainda existe aí um Brasil inteiro que precisa ter mais conectividade, né? E conectividade é importante a gente lembrar que a gente fala aqui de uma questão voltada para máquinas agrícolas ou, enfim, a performance do campo, mas quando a gente está falando de acesso à internet, a gente está falando de, muitas vezes, acesso a serviços básicos, né? E até mesmo, enfim, comunicação, né? Usar um aplicativo de mensagem. A gente está falando de, às vezes, fazer uma consulta por telemedicina. Aí você abre o leque, né? E tudo começa com a conectividade. Paula, queria entender um pouco os dados que a Conectar Agro tem hoje em dia e, inclusive, a importância desses dados, porque antes de vocês levantarem esses dados, até onde eu sei, não existia mapeamento da internet no Brasil. Então, fala um pouquinho desse trabalho de levantamento dos dados e aí a gente vai explorando um pouco o regional. Tá bom. Então, né, comentando novamente, a Conectar Agro é uma associação sem fins lucrativos e a nossa missão, desde que ela foi criada, né, é trazer mais informação e mostrar a real importância de conectar o campo. E aí, muito pelo Gregory trouxe, como é que eu faço o monitoramento em tempo real, que é o básico hoje de uma operação, né, operação de cana principalmente. Então, a gente trouxe, né, alguns associados de diversos segmentos, tanto de telecom, tecnologia, máquinas agrícolas, insumos, e a gente trouxe todo mundo para o mesmo propósito para falar que realmente é necessário ter conectividade no campo, porque quem mora na cidade não tem essa ideia de que falta conectividade e que você pegar uma estrada, por exemplo, no Mato Grosso, né, você ficar sem internet era até então um grande padrão e para nós aqui na cidade não. Então a Conectar Agro veio para isso, né, para trazer clareza e mostrar que realmente a gente precisava que as pessoas, né, e que as empresas levassem conectividade no campo. E aí um primeiro ponto, quando foi criada a associação, até inclusive, né, a gente foi para uma feira muito importante de tecnologia e a gente perguntou por que o campo não é conectado. E aí veio o retorno para nós, porque as operadoras de telecom têm as suas obrigatoriedades com relação a leilão 4G, 5G, e o campo não estava na pauta. Então a necessidade era, a operadora precisa cobrir a área do município, não a área rural. Ali, isso. E aí o que aconteceu? Nós começamos a movimentar e conversar. E aí foi criado alguns modelos de negócio para conectar o campo. Então acho que foi a primeira grande missão que a gente conseguiu realizar como associação. Mas a gente pensou, mas a gente não tem a informação de qual é a porcentagem de conectividade, qual que é a real situação do nosso país, né? E nem a Anatel tem essa informação, tinha até então. Então nós aqui da Conectar Agro, nós contratamos, né, junto com a UFV, uma universidade super importante para o agro, fizemos um projeto da análise de criação de um indicador de conectividade rural com metodologia científica, né, com os doutores conosco. E, pasmem, não existe um trabalho desse no mundo, de realmente saber qual que é a situação e o mapa da conectividade na área rural.
E aí, no ano passado, nós divulgamos o indicador, conseguimos lá, através da metodologia HP, toda uma questão científica, e lançamos que no nosso país apenas 19% das áreas rurais eram cobertas. Então, isso trouxe uma primeira foto da real situação do nosso país, onde eu tenho produção agrícola aí, com recordes e recordes, né? E a gente com uma lacuna de conectividade tão grande. Então, foi a primeira foto, e aí a gente consegue trazer no nosso indicador quais são as regiões do país que mais carecem de cobertura. Então, Mato Grosso, por exemplo, o maior estado com produção agrícola, com uma conectividade lastimável, né? Uma infraestrutura muito carente. E aí, depois de um ano, e aí a gente tomou a decisão de fazer a atualização do indicador. A gente trouxe aqui para essa AgriShow a atualização dos dados e a gente percebeu, né, que teve um grande avanço. Eu ainda acho que é muito pouco, 34% de áreas rurais cobertas em um ano, mas o que a gente vê é o que a gente precisa fazer mais para o nosso país para que a situação mude. Porque em países super desenvolvidos como os Estados Unidos, a gente tem 70% do campo coberto, né? E aqui a gente precisa muito do apoio de políticas públicas e precisa dessa movimentação. E a Conectar Agro é a grande voz para isso, porque eu falo em nome de segmento, né? E eu tô tentando ter essa voz para a gente poder movimentar as esferas aí de Brasília. Eu queria aproveitar aqui que eu achei muito legal. No ano passado eu participei da coletiva de imprensa, né? Da conversa com os repórteres que a gente fez sobre o indicador quando ele foi lançado, né? E dando um exemplo prático, né, do que eu vi lá. Um dos repórteres, né, porque a gente mede por estado, né, Paola? Então a gente consegue ver esse indicador por estado. Agora acho que até cidade também. Estamos indo por cidade, município, estamos indo numa resolução muito maior. Mas no caso dele, ele viu o indicador dele e ele olhou para aquilo e disse: cara, o nosso estado aqui, né, o nosso município, no caso dele, estava abaixo da média. Ele ficou extremamente incomodado com isso e ele conhecia, né, a pessoa responsável na prefeitura por esse tema, e ele ia levar isso de volta como uma reivindicação de que, né, o município tinha que melhorar a conectividade. Então, de novo, que nem eu falei lá no início, quem não mede não melhora, né? E aqui traz uma visão clara de como os municípios e as cidades estão e serve como uma ferramenta, né, inclusive de pressão pública. Claro. Para pedir uma conectividade melhor aonde eu moro, aonde eu produzo, por onde a minha produção escoa. Então eu achei muito legal isso aí, um exemplo prático de como funciona. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um pouco é isso, né? O papel do jornalismo, no final das contas, é um pouco isso, assim, né? Também olhar para esses dados e o que a gente faz com eles, né? O que a gente faz com essas informações. E você tá me falando, né? Vocês estão falando aqui de uma realidade que a gente tem um salto, né? Então, de 19%, esses 33% você se refere ali a áreas produtivas de soja. Não, 33% de área de produção agrícola no país. No país em geral, certo? E aí a gente está falando da principal commodity do Brasil, assim, né? Então, se nem a principal commodity do país ainda, né, tem uma larga cobertura, que dirá outras áreas de pequenas, né, de pequenas produções, não necessariamente produtividades, né, mas assim, de produções de pequena escala ali. Eu queria até perguntar pro Gregory, porque você acompanha esse tema também há muitos anos já, né? Como que você olha esse salto dos dados, né, de 19 para 33, por exemplo, mas ao longo desses anos em que você acompanha a conectividade, a agricultura familiar, o médio produtor, ele está nessa discussão, ele precisa ser incluído mais, e aí falando no trabalho da Conectar Agro mesmo, estou nem falando de políticas públicas ainda, mas falando pelo trabalho do que antes era um movimento e depois virou uma associação, né? Ganhou corpo para virar uma associação. Eu acho, assim, é fácil olhar esse copo meio vazio ou meio cheio, né? Então, assim, falando, e eu tenho, obviamente, acompanhado muito de perto do Conectar Agro, a nossa empresa como CNH também é associada, né? Então tenho interesse, foi empresa fundadora. E eu acho que, assim, esse salto que deu, ele é significativo. O impacto disso em número de hectares, em qualidade, etc., ele é bastante significativo. Ele iluminou, né, ou digitalizou a estrada
para muitos produtores que são clientes nossos, facilitando o uso, né, dessas máquinas que tu está vendo aqui fora, que todas saem conectadas de fábrica, né? Então, ter essa estrada digital é super, super estratégico. Estamos satisfeitos? Não, nós só vamos ficar satisfeitos quando chegar a 100%. Agora, o que é o legal? Através do trabalho do Conectar Agro, da associação que está defendendo, né, os produtores, a indústria, a evolução disso dentro da agricultura, nós temos um caminho claramente traçado. Nós temos as opções de tecnologia claramente traçadas. Nós temos as empresas ali na mesa discutindo, que são as empresas que detêm o conhecimento de como evoluir isso. E então, assim, isso já é, se nós olhar, quantos anos atrás foi? Foi 2018 que foi lançado o Conectar 19 aqui na feira? 19 aqui na feira? Isso faz 6 anos atrás. Lá atrás, quando se conversava, ninguém sabia nem qual era o sabor de conectividade que nós ia levar para o campo. Então, quando eu olho dessa forma, o copo é muito, muito cheio. Agora é nós arregaçar as mangas e fazer isso aí acontecer muito mais rápido. Pois é, não, e eu me lembro, eu estava lá. Você estava desde lá. Da criação, do zero. E era um pouco isso, assim, a gente não sabia nem... Não tinha nem direito um porta-voz que falava pelo Conectar Agro, né? Assim, eram as empresas se entendendo ali. E a gente... É isso, assim, dá para ver o salto. Mas aí eu vou voltar no seu ponto, Paula, que assim, é preciso um salto. O trabalho da iniciativa privada é muito importante, porque muitas vezes é quem está lá, né? É a máquina que está lá dentro da fazenda, que é o operador que precisava mandar um WhatsApp, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa e não tem essa conectividade. Mas também é preciso do apoio do poder público, né? É preciso trabalhar na parceria público-privada nesse sentido de olhar de uma forma de serviços públicos, né? De dignidade de vida, muitas vezes, né? Dependendo da região que a gente está falando, é muito isso, assim. Você não tem uma agência bancária perto, você não tem muitas coisas perto, e a internet te aproxima do mundo, né? Como que você tem trabalhado? Você falou um pouquinho mencionou Brasília, assim, né? Mas eu queria que a gente explicasse um pouco para quem nos assiste essa interação. Você falou da Anatel, né? Agência Nacional de Telecomunicações, que está dentro do Ministério das Comunicações, mas a gente está falando de agricultura, então a gente está falando de Ministério da Agricultura, está falando de Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, é um poder público extenso, né? Por onde começar esse diálogo, né? E como sensibilizar mesmo o poder público, que muitas vezes não vai para a zona rural, não sente na pele como que é isso, né? Como que se dá esse diálogo? O que vocês estão buscando com mais prioridade, assim? Tá. Com o indicador de conectividade rural, eu tenho dados e eu consigo mostrar com clareza onde estão os pontos, né, de lacuna do país. Então, o que nós tomamos a decisão, a associação? Então, vamos a Brasília, vamos falar com o tal do FUST. Quem que é esse FUST? Então, o FUST é um fundo de universalização do serviço de telecom, que ele foi criado há muitos anos atrás, na época de privatização, né, das operadoras de telecom. E em tempos, esse fundo ele ganha um grande montante de valores, mais de bilhões de reais, e aí, por conta das decisões do governo, eles são retirados esse dinheiro. E ele foi criado para, um exemplo aqui, instalar telefones públicos. Então, esse é o ponto. A gente sabe que tem um fundo de universalização do serviço de telecom. E aí existe um comitê gestor do FUST. Então, o que nós fizemos? Bom, vamos lá nos apresentar para o FUST, falar quem é Conectar Agro, mostrar alguns exemplos de projetos que fazem muito sentido levar conectividade, como um exemplo clássico nosso aqui é da região de Viçosa, da Serra do Brigadeiro. Em Minas Gerais. Isso, uma serra super importante, que até na época, ano passado das queimadas, muitos dos animais em extinção morreram, né, por conta das queimadas e não tinha informação. Isso é importante falar. Imagina se a gente tem tecnologia para poder sinalizar aonde começa o foco de incêndio. Então, a gente não tinha isso. Então, conversando até com toda a região, com a Universidade Federal de Viçosa e mais o pessoal do meio ambiente lá do estado de Minas, a gente avaliou. E se a gente colocasse conectividade, como que ficaria o projeto? A gente desenhou um projeto modelo
para implementar a conectividade. Então, falou, olha, agora eu tenho um exemplo, com mais de 2.500 produtores rurais, com uma Serra do Brigadeiro, né, com café no valor que está, super relevante. Então, esse é o projeto ideal. E fomos até Brasília conversar com o comitê gestor. E aí nós voltamos para casa com o endereçamento de que até 2026 não seria possível usar o FUST, porque no governo atual ele seria utilizado para as escolas. Só que nós da associação a gente defende que, além da escola, eu preciso conectar a educação. E como que um estudante sai da escola e vai para a casa dele? Na escola tem internet e na casa dele para fazer lição de casa não tem. Como que eu faço essa roda girar? Né? E aí um outro exemplo que eu trago é num assentamento rural, onde na região de Goiás, do nordeste de Goiás, no Vão do Paraná, eu tenho muitos assentamentos rurais. E se a gente colocasse conectividade nessa região, onde já tem assentamentos, onde eu já posso, né, criar esse ecossistema de tecnologia, eu posso levar uma educação numa escola rural. Então a nossa pauta é essa. E então assim, eu digo para você que é muito difícil, a gente não desiste nunca, tá? Então nós já fomos ano passado, então o que acontece com a relação com o governo? Então a gente já foi ao FUST, o Comitê Gestor. Eu tenho contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que assinou há 2 meses atrás um termo com a Anatel e com o FUST para poder fazer um projeto em conjunto para usar para os pequenos produtores. E nós somos a voz. A gente é uma associação de empresas de telecom tecnologia do agro, então nós temos que ser ouvidos. Nós temos um indicador que mostra quais são as regiões de maior necessidade de conectividade, né? Então é isso que a gente quer ser ouvido. Então fomos também ao Ministério das Comunicações falar das emendas parlamentares. Por quê? Porque o MCOM criou uma cartilha de utilização. Exato. E como que eu utilizo essa cartilha? Como que eu utilizo? Em prática. E aí nós temos muitas dificuldades. Então, é uma pauta bem longa e extensa para nós. Então, nós nos unimos com algumas pessoas muito importantes de algumas áreas dentro do governo para nos apoiarem também as áreas de relação institucional de cada associado para nos dar mais força. E era isso que eu ia te perguntar enquanto empresa privada, então, né, Gregory? Até onde que vai a iniciativa privada? Até onde que vai um Conectar Agro, por exemplo, enquanto entidade setorial? E até onde é governo? Assim, porque a gente vê várias fazendas, vários produtores rurais que são amplos, né, no sentido de grandes áreas de atuação, várias commodities, que têm capital e que investem e que acabam, inclusive, beneficiando o entorno. Mas isso isso é para quem pode, né? Assim, basicamente é a realidade de quem pode. Como que vocês equilibram isso? Assim, esse tipo de diálogo é Conectar Agro, mas vocês estão dentro do Conectar Agro, mas ao mesmo tempo não dá para esperar governo. Essa é uma equação aí, né? Essa é uma pergunta que provavelmente ela não tem uma resposta única, né? E é uma pergunta com uma resposta, eu acho que a gente poderia passar o dia inteiro conversando aqui. Mas eu queria trazer talvez alguns pontos, assim, eu não vejo que tenha uma clara definição de limite nesse diálogo, né? Nem você falou, o Conectar Agro é uma associação que representa as empresas estão lá dentro. Mas o que eu vejo que, assim, é o papel e um pouco, também trazendo um pouco de contexto disso que a Paola trouxe, né? No final das contas, o que as empresas que são desse meio, que conhecem a tecnologia, que conhecem o cliente, que conhecem a problemática estão fazendo? Elas estão mostrando onde é que está a demanda por conectividade. É isso que não existia. As pessoas não sabiam que lá no campo tinha máquina que precisava consumir dados. 5.500 municípios, né? Que tinha criança que ia para casa, que ia estudar de noite, que precisava de conectividade. Isso não era visível. Era visível as grandes capitais, né, Paola? Que o pessoal via lá nas demográficas e eu vou plantar uma torre aqui e resolver o problema. Então, acho que até chegar onde chegou agora, que a Paola estava explicando para vocês, teve um trabalho gigante de conscientização no sentido de onde é que está a demanda. E aí, ou de forma privada ou em conjunta com o governo, como é que a gente atende essa demanda, né? Eu acho que algumas empresas entenderam isso como uma oportunidade, inclusive de negócios, e criaram modelos de negócio que cabiam nisso. E outras discussões foram muito em volta de governo e de como se consegue subsídio, principalmente para acelerar isso. Eu, particularmente, tenho uma postura, Paola sabe disso, né?
que eu tento criar o plano para não depender do governo. Sim. Mas se o governo puder ajudar e acelerar, ótimo. E essa é parte do trabalho, né, Paola? É isso que a gente está conseguindo ou tentando fazer. Primeiro, alinhando os ponteiros, alinhando o discurso, alinhando a mensagem, que eu acho que já está muito bem evoluído. E segundo, daí, né, destravando e buscando recursos para que, né, toda essa ideia de um Brasil 100% conectado, ele se destrave e aconteça muito mais rápido. Então, eu tenho um pouco essa postura e, assim, nós não estamos esperando ninguém. Nós temos alguns caminhos e esse caminho ele pode ser viabilizado, né, por uma estrada que ela é um pouco mais demorada, mas vai acontecer, ou por algumas outras estradas onde a gente tem mais gente ajudando e ela vai muito mais rápido. Sim. Eu espero que seja por uma dessas novas 2 estradas, porque a conectividade, até como tu trouxe na tua abertura, ela traz um benefício gigante para o país. Isso não é do interesse do agro ou do governo. Exato. Ou da pessoa, é do interesse de todo mundo. No população. Para todo mundo, para a população, vai tornar o nosso país mais rico. Então a gente espera aí que todos os agentes podem realmente se movimentar e se comprometer para que isso aconteça mais rápido. Perfeito, tá? Perfeito. E aí tem esse ponto que você trouxe, né, Paula, de realmente mostrar dados que nem o governo tinha. E aí talvez isso dê o grande salto de percepção, assim, da necessidade, né? Curioso isso que você traz, de que não existe no mundo um levantamento de conectividade nas zonas rurais, né? E as pessoas, elas estão lá. Nas zonas rurais. Nas zonas rurais, né? E inclusive produzindo alimento para quem está na cidade, né? Então, é importante também, enquanto população, enquanto país, a gente, né, enquanto cidadania, estar de olho nisso. Até porque quando a gente viaja para o campo também para tirar férias, é bom ter uma internet para não se perder na estrada, né? Também tem esse fator. Queria trazer um pouquinho do que a gente estava falando ali no começo, que você falou de exemplos, né? Vocês têm uma fazenda modelo, digamos assim, que é possível, inclusive, ver o quanto na prática a internet faz diferença. Sobretudo para essa questão de sustentabilidade que a gente estava falando no começo, assim, né? Queria que você trouxesse um pouquinho desses dados, que quando a gente está falando de acesso à internet, isso se resume muitas vezes em redução de uso da água, ou, enfim, uma questão até de quantas horas o trator está trabalhando ali, precisa de manutenção, né? O gasto do combustível, o gasto do diesel. Exemplifica um pouquinho pra gente, Gregory, por favor, com base nessa fazenda, que eu sei que é modelo, e no melhor dos mundos começa a ser o padrão, quem sabe. Ela é modelo, mas ela é real. Começa por aí. Então ela é uma fazenda, a gente chama ela de Fazenda Conectada. Ela é uma das iniciativas da nossa marca Case. Essa fazenda é lá em Água Boa. Água Boa, tu pega um avião, tu anda mais 8 horas de carro e tu chega lá. Então é super... Água Boa, Mato Grosso. Água Boa, Mato Grosso, né? É bastante remota, apesar de já ser bem desenvolvida, é uma cidade muito, muito boa, né? Para quem já foi lá, muito bonita, mas realmente faltava conectividade. E era uma área onde a produção já era bastante profissional, ou seja, já era um nível alto de produtividade, e por isso que a gente escolheu lá. Tinha pouca conectividade, já tinha um padrão muito bom de produção, e qual que era a nossa intenção com a fazenda? Era aplicar, né, num ambiente real de produção, não um laboratório, um ambiente real de produção, a conectividade, aplicar as tecnologias que usam a conectividade e começar a medir a diferença entre a produção sem e com. E esse projeto já está sendo tocado há 3 anos agora, né? Acho que a gente está no 2º ano de resultados, a gente passa para o 3º ano agora, e ele traz alguns dados muito interessantes. E o que a gente percebeu lá? Com a conectividade, e a conectividade ligada, né, aos sistemas autônomos da máquina, ao piloto automático, as funções de telemetria, e que trazem, né, todos os benefícios de uma operação mais precisa, de uma operação que está sendo monitorada e corrigida em tempo real para ser o mais eficiente possível, traz alguns dados bem positivamente assustadores e impactantes, tá? Por exemplo, uma economia geral de 25% de combustível na operação.
que quando a gente traduz aí para o impacto de carbono, é uma redução de quase 10%. Tá? E por que isso é significativo? Porque se a gente consegue fazer isso num pequeno pedaço lá de uma fazenda de 3.000 hectares, imagina isso extrapolado, quizás, para o município inteiro de Água Boa, ou se não o estado do Mato Grosso, ou se não a produção inteira do Brasil. Imagina o impacto que algo assim pode trazer. E o que é legal, que não teve só redução de entrada de insumos e um impacto ambiental, teve aumento de 18% de produtividade. Então, eu acho que isso é legal e eu acho que até hoje a palavra sustentabilidade ela está um pouco mal vista ou banalizada pela forma que ela tem sido usada. Mas eu lembro com os 12, 13 anos, quando eu aprendi lá na escola o que significava, né, de gerir teu negócio, seja ele de produção ou de produção agrícola, para poder continuar produzindo e fazendo isso infinitamente, né, sem retirar os teus recursos naturais ou até repor os recursos naturais. Eu acho que esse exemplo ele traz um belo exemplo de como a agricultura pode inclusive offsetar, né, essa questão do carbono, compensar inclusive alguns outros negócios que ainda não conseguem fazer isso. Sim. E o exemplo da Fazenda Conectada é um exemplo, acho que muito, muito legal de como isso pode acontecer. Eu até estava em outra apresentação discutindo sustentabilidade hoje pela manhã e estava discutindo justamente isso. Acho que a agricultura ela tem a capacidade aí de nos ajudar a ressignificar a palavra sustentabilidade, né? A tornar ela forte de novo e tornar ela realmente impactante e como ela deveria ser, que nem eu aprendi lá na escola, né, quando eu tinha 12, 13 anos. E com esses números, então, aí a gente consegue, né, materializar de fato. Exato. Encaminhando para o final da nossa conversa aqui, Paula, eu queria entender quais que são os próximos passos, então, do Conectar Agro. A gente falou aqui deu esse raio-x, falou dos avanços, falou do trabalho que vocês têm feito aí, né, debruçados em Brasília, por exemplo. Mas o que mais, assim? Eu queria entender um pouco quais que são os próximos passos, inclusive independente de governo, como o Greg colocou aqui, né? Já que não dá para esperar, e tá tudo bem nesse sentido, né? O que vocês estão fazendo? Vocês olham para números em 2025 ou 2026? Tem alguma projeção que vocês estão perseguindo, né, positivamente? Ou pelo menos projetos regionais igual esse que você trouxe do café ali na região de Viçosa? Onde que vocês estão atuando que tem gente afim de trabalhar em conjunto e fazer a coisa andar isso sim, né? Olhando para beneficiar o coletivo, independente de quem esteja mais à frente ou não. Acho que o primeiro ponto é a questão de letramento digital. A gente acha que nós sempre falamos dessa pauta. Perfeito. E parece que todo mundo sabe, mas não, as pessoas ainda precisam muito que a gente continue falando. Então, é uma missão nossa, né, onde quer que a gente vá, todos os nossos associados, que a gente fale do tema e traga exemplos vivos de que um projeto com conectividade faz total diferença e a Fazenda Conectada é um grande exemplo disso. Então, a nossa meta é poder criar novos estudos, atualizar o indicador de sustentabilidade, de conectividade e um desejo meu que é criar um indicador de sustentabilidade com 3 pilares, né? O primeiro deles, descarbonização, o segundo economia de água e o terceiro, área de preservação ambiental. Então, imagina se eu consigo fazer um entrelaçamento desses indicadores, desses itens, subindicadores junto com conectividade. Eu consigo dizer se a propriedade é mais sustentável. Então, essa é uma missão nossa, né? Levar a conectividade e depois, né? Como é que eu avalio se uma propriedade é mais sustentável? Como é que eu vejo que aquela região específica tem uma relação diferente com sustentabilidade, né? Com inclusão social, que a gente quase não falou aqui hoje, mas é muito importante, né? Até para os nossos associados, como a Case e a New Holland, falar que a gente quer conectar as máquinas, mas a gente quer conectar o campo, quer realizar a inclusão social, né? Porque grandes duas dores que a gente tem, a primeira delas é mão de obra e a segunda é conectividade. Então, a gente sabe que realizando essas mudanças, a gente consegue ter um Brasil muito melhor. Você está falando de inclusão social até no sentido de sucessão familiar, isso mesmo, de manter produtores mais
jovens. Que é um desafio enorme. TikTokers. Dá pra ser TikToker e trabalhar na fazenda, né? Pode. Tendo internet, dá, né? E também, mas só esse ponto de inclusão social é um pouco do que você falou também ali das escolas, né? A gente tá falando de fazer uma faculdade. Isso mesmo. Né? Basicamente, fazer um curso técnico, né? Hoje, tantos cursos EAD. Para ser EAD, precisa de uma internet boa, né? E não uma internet que o professor fala e você não consegue, né, compreender ali. E para você, Gregory, para a gente terminar, eu queria entender um pouco, enquanto CNH, como que vocês também apoiam os produtores rurais nesse sentido, né? Porque cada fazenda é uma realidade, cada produtor tem a sua realidade ali no sentido de isso até, de equipe técnica, de agrônomos. Como que vocês trabalham para levar isso para o produtor, tanto para quem tem mais conectividade, mas para quem não necessariamente ainda não tem, mas eu sei que tem máquinas que inclusive não dependem de internet, porque isso não pode ser um impeditivo para trabalhar, né? Certo. Começando pelo último ponto, assim, só para até fazer uma reflexão. Hoje as máquinas não dependem de internet. Normalmente as máquinas elas podem trabalhar offline, mas quando elas trabalham offline, elas não trabalham tão bem. Tipo nós, assim, né? Se a gente não tem o Google ali, se a gente não tem alguém para consultar e não está conectado, a gente quase se sente perdido, né? E a máquina é um pouco assim. Então, inclusive a partir do final desse ano, esse é um projeto que a gente tem feito com, eu diria, a gente fez bastante esforço para conseguir até o final desse ano todas as máquinas que saem das nossas plantas aqui no Brasil vão ser conectadas, do pequeno ao grande produtor. Então ele vai ter acesso a essa tecnologia. Estou dando um exemplo aqui da telemetria, né? Mas tem outras tecnologias de piloto automático, de mapeamento de produtividade, de pulverização seletiva, que também estão nos seus diferentes níveis de adoção, mas a telemetria vai ser 100%. Então a Paola tocou, né, como se é, literacia digital, letramento digital, né? A gente também precisa de um letramento digital para as nossas máquinas. Não adianta chegar lá na fazenda do produtor e tá lá a telemetria bonitinha transmitindo dados, mas ele não sabe fazer com aquilo. E aí, obviamente, a gente tem uma rede bastante forte de concessionários em todo o Brasil, né? Essa é a nossa primeira linha de ataque no que diz respeito a treinamento, suporte técnico, etc. Eu acho que por isso que as marcas são tão pujantes e tão presentes e conhecidas, é por causa dessa rede de concessionários. Mas junto a isso, a gente tem inclusive dentro da empresa uma CNH Academy, né, uma área focada em treinamento técnico, comercial e para o usuário final, com inteligência e pessoas competentes, né, para criar planos de aula, etc., para suprir isso através da nossa rede, mas também parcerias como a gente tem no Mato Grosso com o Senai, onde a gente trabalha em conjunto, aproveitando da capilaridade do conhecimento deles para também levar esse conhecimento tanto para os nossos dealers, quanto em aulas diretos para os produtores. Então essa questão aí da extensão do conhecimento, ela é chave, né? A tecnologia, eu sei que esse tema ele vem muito batido já, mas a gente tem que repetir ele. A tecnologia por si só não anda sozinha. Ela tem que andar com um conhecimento para ela ser utilizada. E obviamente à medida que ela evolui, numa evolução no sentido dela ser bem feita, ela vai ser mais fácil de ser utilizada. Então é que nem teu telefone hoje, né? Você não leu o manual dele, você aprendeu a usar porque ele é intuitivo. E a tecnologia também vai para esse lado. Então se a gente conseguir, né, vir por esses dois caminhos, de simplificar por um lado e por outro lado fazer muito esforço para levar o conhecimento para a ponta onde está sendo utilizado para trazer benefício, isso muda totalmente o cenário. Então essa é um pouco a nossa pegada aí para de novo, não ficar dependendo de alguém para treinar. A gente assume isso como nossa responsabilidade e tem ações para que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço muito a participação de vocês.
Obviamente daria para fazer vários desdobramentos, mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem o propósito do Conectar Agro e também falar de conectividade aí pelo Brasil, falando das questões que precisam avançar e falando dos avanços, porque a gente também precisa olhar o copo meio cheio. Copo meio cheio. Né? Como você colocou. Então, muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada a vocês também que assistiram até agora. A gente está falando aqui de questões que às vezes parecem muito urbanas, tipo inteligência artificial, a gente está falando de uso de drones, a gente está falando de gestão de dados em nuvem. Tudo isso não é só a Faria Lima que usa, não. As fazendas usam, os produtores rurais usam, aqueles que não usam querem usar, e para tudo isso a gente precisa de internet e a gente precisa, enquanto sociedade, falar dessa conexão da internet. Precisa lembrar que isso é muitas vezes uma questão de cidadania. Faz as máquinas trabalharem? Faz. Faz os produtores trabalharem, terem melhor produtividade? Faz. Mas é isso, a gente está falando de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a bens materiais também, por que não comprar uma coisa pela internet que chega na fazenda? E isso faz a nossa sociedade se encaminhar. É muito ruim a gente pensar num país que tem uma sociedade urbana de um jeito e uma sociedade rural muito atrasada. Então, fica aqui o convite para a gente pensar também coletivamente, não só na cidade, mas no campo, quando a gente fala de internet. E se a sua internet oscilar também na cidade, para pensar que podia ser bem pior e para pensar que também dá para melhorar bastante. E a gente fica por aqui, então eu te agradeço muito por ter assistido Arroz, Feijão e Clima. A gente está nas redes sociais, então segue o nosso podcast, @Arroz, Feijão e Clima. A gente também está no e-mail, se você quiser mandar uma sugestão de pauta, uma sugestão de fonte, ou também quiser patrocinar, apoiar o nosso podcast, convidar a gente para conhecer a sua produção, é só escrever para o arrozfeijãoclima@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima.